Existem histórias que a gente enterra junto com os corpos, mas tem uma que eu nunca consegui enterrar. Uma história que me acompanha há mais de 30 anos e que até hoje não tem resposta. Mas antes de começar, se você gosta de relatos reais, estranhos e perturbadores, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Meu nome é Cláudio Batista, tenho 73 anos e passei a maior parte da minha vida trabalhando como coveiro no cemitério Jardim da Esperança, numa cidade pequena do interior do Mato Grosso. Foram décadas lidando com despedidas, choros contidos e silêncios pesados. Enterrei centenas de pessoas, vi dores de todo tipo, mas existe uma história que ficou presa em mim. E até hoje, quando fecho os olhos, vejo aquele menino andando entre os túmulos, procurando a mãe que nunca chegou. O cemitério Jardim da Esperança é simples. Foi fundado nos anos 1950, numa época em que a cidade ainda estava crescendo. Tem alamedas de terra batida, túmulos de concreto, algumas lápides de mármore, mas a maioria é simples, com apenas o nome e as datas. Durante o dia é um lugar tranquilo. Tem o canto dos pássaros, o vento balançando as folhas das árvores, o cheiro de terra e de flores murchas. À noite, o cemitério muda completamente. O silêncio fica mais pesado, mais presente. As sombras ficam mais longas e tem áreas onde os funcionários evitam passar sozinhos. Quando comecei a trabalhar lá, em 1975, o seu Valdir, que era coveiro há mais de 20 anos, me deu um aviso. Estávamos fechando o cemitério no final do expediente, quando ele parou em frente a uma quadra específica, a quadra 7. Cláudio, essa área aqui você evita à noite. Por quê? Ele olhou para mim, sério. Tem coisas aqui que não descansam direito, enterros que ficaram pela metade. E quando um enterro não se completa, o que fica preso não é só o corpo. Como assim? Você vai entender um dia. Só não fica sozinho aqui depois que escurecer. Não entendi na hora, mas com o tempo, aprendi que seu Valdir estava certo. Foi no início de 1987, no mês de março, que tudo aconteceu. A cidade acordou com a notícia de um grave acidente na Estrada Velha. Um carro tinha perdido o controle e batido de frente com um caminhão. Eram 3 pessoas no carro, um homem, uma mulher e um menino. O homem se chamava Paulo, a mulher Flávia, e o menino era o filho dela, Carlos, de 12 anos. Gente simples, conhecida na cidade. Paulo era mecânico, tinha uma oficina pequena. Flávia trabalhava numa loja de roupas. Carlos estudava na escola municipal. Os 3 ainda chegaram com vida ao hospital, mas morreram pouco depois de dar entrada. A morte do menino foi o que mais abalou todo mundo. Criança não devia morrer daquele jeito, mas o que transformou aquela tragédia em algo impossível de explicar veio depois. Os corpos do homem e do menino foram liberados normalmente para a família preparar os velórios, mas o corpo da mulher desapareceu. O hospital não soube explicar. Não havia registro de transferência, nenhum erro admitido, nenhuma justificativa aceitável. Simplesmente disseram que não sabiam onde estava o corpo de Flávia. A família entrou em desespero. Pressionou, gritou, exigiu respostas. Chamaram a polícia, o diretor do hospital, até o prefeito se envolveu. Nada. Ninguém sabia onde estava o corpo. No fim, depois de dias de buscas e reuniões, a família decidiu fazer o velório mesmo assim. Um caixão fechado e vazio. Representaria a Flávia. Era isso ou nada. Quando os caixões chegaram ao cemitério, eu estava lá para recebê-los. 3 caixões. 2 tinham peso normal. 1 não tinha peso nenhum. E aquele vazio incomodava mais do que qualquer choro. O velório foi estranho do começo ao fim. Silencioso demais.
As pessoas cochichavam, se olhavam com desconfiança. O caixão pequeno de Carlos apertava o coração de todo mundo. Mas o caixão vazio de mãe causava algo pior: inquietação. Como se algo estivesse muito errado e ninguém soubesse como consertar. No dia do enterro, senti algo que nunca tinha sentido antes. Uma sensação ruim, pesada, como se algo estivesse muito errado. O caixão vazio de Flávia foi o primeiro a descer. Era leve, mas parecia resistir. O som da terra batendo na madeira foi oco, estranho. Diferente de todos os enterros que eu tinha feito. O enterro de Paulo veio depois, e em seguida o do menino. Mas não houve alívio. Nenhuma sensação de encerramento. Era como se aquele sepultamento tivesse ficado pela metade. Naquela mesma noite, eu fazia a ronda final antes de fechar os portões do cemitério. Era minha rotina. Caminhar pelas alamedas, verificar se não tinha nada fora do lugar, se não tinha ninguém que tivesse ficado preso depois do horário de fechamento. O céu já estava escuro, sem lua, e o silêncio era pesado. Foi quando ouvi passos, leves, arrastados, diferentes dos passos de um adulto. Peguei a lanterna e caminhei devagar na direção do som. Estava vindo da quadra 7, exatamente onde tínhamos enterrado os 3 caixões naquela tarde. Dobrei a esquina de uma alameda e vi um menino, caminhando sozinho entre os túmulos. Cabeça baixa, ombros caídos, como se estivesse perdido. Achei que fosse alguma criança da vizinhança que tinha entrado no cemitério para aprontar, ou que tinha ficado presa depois do horário de fechamento. Me aproximei e avisei, tentando manter a voz calma. Filho, o cemitério está fechando. Você precisa ir embora. Ele parou. Ficou imóvel por alguns segundos. Depois, levantou o rosto. E naquele instante, o sangue gelou dentro de mim. Era Carlos, o mesmo menino que eu tinha ajudado a enterrar naquela tarde. O rosto estava pálido demais, quase translúcido. Os olhos eram fundos, sem brilho, vazios. A pele tinha um tom cinzento, como se não houvesse vida ali. Quando falou, a voz era fraca, distante, como se viesse de muito longe. Estou procurando minha mãe. Eu não consegui responder. Meu corpo travou. As pernas não se mexiam. A boca não abria. O menino olhava ao redor, confuso, como se esperasse vê-la aparecer de trás de algum túmulo. Não havia raiva nele, nem maldade. Só medo, desorientação, uma tristeza grande demais para alguém daquela idade. Você viu ela? Ela estava comigo no carro. A gente bateu e eu não sei onde ela está. Eu sabia que aquilo era impossível. Eu tinha fechado aquela cova com minhas próprias mãos. Eu tinha visto o caixão pequeno descer, tinha-o coberto de terra. Mas ele estava ali, andando, falando, procurando. E o pior de tudo, ele não parecia saber que estava morto. Tentei dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. O menino deu alguns passos, olhando entre os túmulos. Ela tem que estar aqui. Disseram que íamos ficar juntos. Antes que eu conseguisse me mover ou falar, o menino simplesmente desapareceu. Não correu, não se afastou. Ele se dissolveu no ar como fumaça. Um segundo ele estava ali. No próximo, já não estava mais. O silêncio que ficou depois me tirou o fôlego. Fiquei parado ali, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de ver. Voltei para a guarita com as pernas bambas. Naquela noite não dormi. Fiquei sentado, olhando para o cemitério através da janela, esperando ver aquele menino de novo. Mas ele não apareceu. No dia seguinte, não contei para ninguém. Quem ia acreditar? Mas nos dias seguintes começaram os comentários. A dona Luzia, que ia toda semana visitar o túmulo do marido, disse que tinha ouvido passos leves perto da quadra 7. O Marcos, que trabalhava na manutenção, afirmou ter escutado uma voz baixa chamando por mãe. A Andréia, uma moça jovem que visitava o túmulo da avó, disse que sentiu arrepios ao passar por aquela área, como se alguém estivesse por perto.
Eu sabia a verdade. O menino não descansava, porque a mãe nunca chegou à terra. O corpo de Flávia nunca foi enterrado. O ritual ficou incompleto. E um enterro incompleto prende coisas que não deveriam ficar presas. Fui até o escritório administrativo e pedi para ver os arquivos do acidente. Queria entender o que tinha acontecido com o corpo de Flávia. Mas ninguém tinha respostas. O corpo simplesmente tinha desaparecido. Alguns diziam que tinha sido um erro do hospital, que o corpo tinha sido cremado por engano. Outros falavam que a família tinha escondido alguma coisa, que tinha segredos envolvidos. Teve gente que chegou a falar em tráfico de órgãos, em rituais, em coisas piores. Mas nada nunca foi provado. Só silêncio. Um silêncio pesado, cheio de culpa e de perguntas sem resposta. Nos meses seguintes, as aparições continuaram. Sempre à noite. Sempre na quadra 7. Às vezes eu via o menino de longe, caminhando entre os túmulos. Outras vezes só ouvia a voz. Mãe, onde você está? Alguns funcionários pediram para não trabalhar naquela área. Outros começaram a evitar passar por lá depois das 6 da tarde. O seu Valdir me disse uma vez: eu te avisei, Cláudio. Enterros incompletos não trazem paz. Para ninguém. Com o tempo, as aparições ficaram mais raras, mas nunca pararam completamente. Hoje, já velho e aposentado, ainda penso naquele menino, vagando entre os túmulos, procurando a mãe que nunca teve sepultura. Aprendi, trabalhando entre os mortos, que o cemitério não guarda só corpos. Ele guarda ausências, mentiras, histórias interrompidas. E enquanto não houver verdade, não existe descanso. O Jardim da Esperança continua lá. Até hoje, ninguém sabe dizer o que realmente aconteceu com o corpo da mãe daquele menino. E até hoje, quando passo por aquela quadra, sinto aquele frio, aquela tristeza, aquela sensação de que algo ficou para trás. Semana passada, voltei ao cemitério para visitar o túmulo de um amigo. Era uma tarde clara, sol forte, movimento normal. Passei pela quadra 7 e parei. Ali, perto dos 3 túmulos, havia flores frescas, rosas brancas, recém-colocadas. Olhei ao redor, não havia ninguém. Me aproximei e vi que as flores estavam sobre o túmulo vazio, o túmulo de Flávia. Quem tinha colocado aquelas flores? A família já não vinha mais. Fiquei olhando para aquelas rosas, tentando entender. E então senti uma presença. E por um segundo, apenas um segundo, vi a silhueta de um menino parado ali, de costas para mim, olhando para o túmulo. Pisquei. E não havia mais nada. Só o vento e as flores balançando. Saí de lá sem olhar para trás, porque sei que enquanto o corpo dela não for encontrado, enquanto a verdade não vier à tona, aquele menino vai continuar procurando. Existem coisas que a gente não deveria ver. Coisas que, uma vez vistas, mudam para sempre a forma como enxergamos o mundo. O que vivi naquela madrugada de agosto mudou tudo. E desde então, nunca mais consegui olhar para um cemitério da mesma forma. Meu nome é Marcos Vieira, tenho 47 anos e trabalhei como vigia noturno por 12 anos no cemitério municipal de Santa Helena, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Sempre tratei aquele trabalho com seriedade e respeito, mas nunca com medo. Para mim, era só um emprego. Rondas de hora em hora, verificar os portões, manter invasores longe, nada mais. Caminhar entre túmulos fazia parte da rotina, algo silencioso, previsível, controlado. Até a noite de 23 de agosto de 2016. O cemitério municipal de Santa Helena é antigo. Foi fundado em 1923, quando a cidade ainda era um vilarejo. Tem setores novos, com gavetas de concreto e numeração organizada, mas a parte antiga ainda domina a maior área. Lápides de mármore rachado, cruzes de ferro enferrujadas, anjos de pedra com os rostos desgastados pelo tempo. Durante o dia é movimento constante. Famílias visitando, floristas trabalhando, funcionários fazendo manutenção. Mas à noite o cemitério se transforma. O silêncio fica absoluto.
Não tem barulho de carro, não tem gente, não tem nada além do vento entre as árvores e do meu próprio passo na terra. Sempre gostei desse silêncio. Achava reconfortante, pacífico. Mas tem uma área do cemitério que sempre me causou desconforto, a parte mais antiga, chamada de Setor das Almas. Fica no fundo do terreno, onde os túmulos são mais antigos, alguns sem identificação, cobertos de mato. Nos meus primeiros meses de trabalho, o seu Raimundo comentou algo sobre aquele lugar. Estávamos fazendo a troca de turno, eu estava com pressa e nem dei muita atenção. Achei estranho, mas respeitei. Seu Raimundo tinha décadas de cemitério, sabia das coisas. Naquela noite de agosto, tudo começou normal. Cheguei às 10 da noite, peguei as chaves, fiz a primeira ronda, tudo tranquilo. Meia-noite, segunda ronda, nada fora do lugar. 2 da manhã, terceira ronda. Foi quando comecei a ouvir. Passos, arrastados, pesados, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade. Parei e escutei. Silêncio. Continuei andando. Os passos voltaram. Peguei a lanterna e apontei na direção do som. Não havia ninguém. Pensei, deve ser algum invasor tentando roubar as placas de bronze das lápides, coisa que já tinha acontecido antes. Segui na direção dos passos, alerta. Mas os sons não vinham de um único ponto. Eles mudavam de direção. Surgiam atrás de mim, depois à frente, depois do lado, como se algo estivesse me cercando. A sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. Olhei ao redor, nada. Só túmulos, sombras e silêncio. Continuei a ronda, mas mais rápido. Queria terminar logo e voltar para a guarita. Foi quando cheguei ao Setor das Almas. E vi. Uma sepultura tinha a terra revirada. Não estava só mexida por cima, estava revirada de dentro para fora, como se algo tivesse empurrado de baixo. A terra estava espalhada ao redor, formando um círculo irregular. Aquilo não parecia vandalismo, parecia outra coisa. Cheguei mais perto, cauteloso. A cova estava parcialmente aberta, mas não conseguia ver o fundo. Enquanto observava, comecei a ouvir sussurros, baixos, confusos, vindos de todas as direções. Vozes sobrepostas, sem palavras claras, como se o vento tivesse aprendido a falar. Minha lanterna piscou. Uma vez, 2 vezes. Apagou. Completamente. Fiquei no escuro. Meu coração disparou. Sacudi a lanterna, bati nela. Nada. Então ela voltou. E quando a luz acendeu de novo, vi vultos, se movendo entre os túmulos, sombras escuras, sem forma definida, deslizando entre as lápides. Eram vários, 5, 6, talvez mais. Não tinham peso, não faziam barulho, mas eram sólidos, densos, reais. Recuei, tremendo. Foi quando ouvi os gêmidos, abafados, vindos de baixo da terra, não de uma sepultura, de várias. Sons de esforço, de luta, como se algo estivesse tentando sair. Olhei ao redor, desesperado, e então presenciei algo que jamais deveria ser possível. Um túmulo à minha frente começou a tremer. A terra se mexeu, rachou, abriu. A tampa de uma caixão se rompeu de dentro para fora, madeira velha estilhaçando, terra caindo. E então vi uma mão, pálida, suja de terra, com os dedos curvados. Algo que parecia sair da sepultura. Um rosto humano, decomposto, coberto de terra, olhos fundos e vazios, emergindo do chão. Meu cérebro se recusava a aceitar o que eu estava vendo, mas era real, estava acontecendo. Eu estava congelado de terror, não conseguia me mover, não conseguia pensar. Então vi uma luz, ao longe, no fundo do Setor das Almas, fraca, trêmula, como de velas. Corri naquela direção sem pensar. Qualquer coisa era melhor do que ficar ali. Quando cheguei mais perto, vi um grupo de pessoas, todas encapuzadas, vestidas de preto, reunidas em círculo. No chão havia símbolos desenhados com giz ou tinta branca, linhas, círculos, palavras em alfabeto que não reconheci.
velas espalhadas ao redor, dezenas delas, e no centro, um livro aberto. Um dos encapuzados segurava o livro e lia em voz alta, palavras numa língua estranha que não se parecia com nada que eu já tivesse ouvido. Os outros respondiam em coro. Ficou claro naquele momento. Aquele ritual estava ligado ao que acontecia com os túmulos. Eles estavam provocando aquilo, provocando os mortos. Me escondi atrás de um mausoléu grande, tentando controlar a respiração. Meu corpo tremia tanto que achei que iam me ouvir. Observei em silêncio. E foi quando reconheci. Pessoas que eu tinha visto serem enterradas, semanas antes, dias antes. Seus rostos, mesmo decompostos, ainda eram reconhecíveis. Andando, em direção àquele ritual. Um deles virou a cabeça na minha direção, lentamente, com um movimento impossível, como se soubesse que eu estava ali. Os olhos vazios me encararam. Meu sangue gelou. Foi quando um dos encapuzados também olhou para mim. Não consegui ver o rosto, só a sombra sobre o capuz. Mas senti. Ele me viu. De repente senti uma força me puxando. Não era física, era outra coisa, como se o próprio chão estivesse tentando me segurar, me prender naquele lugar. Minhas pernas ficaram pesadas, difíceis de mover. O ar ficou denso, quase sólido. Consegui me libertar apenas quando o instinto de sobrevivência falou mais alto. Corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, entre túmulos, por alamedas estreitas, em direção ao portão principal. Ouvia passos atrás de mim. Arrastos, respirações ofegantes, sussurros. Não olhei para trás, não tive coragem. E então, de repente, tudo cessou. As vozes pararam, os passos sumiram, o silêncio voltou. Parei perto do portão, ofegante, tremendo. Olhei para trás. Não havia ninguém, nada. Só o cemitério em silêncio. Voltei devagar, cauteloso. Andei até o setor das almas. Os encapuzados tinham desaparecido. O círculo, as velas, os símbolos, tudo tinha sumido. Mas as covas ainda estavam abertas. A terra ainda estava revirada. Prova de que aquilo não tinha sido imaginação. Ao amanhecer, quando o primeiro raio de sol tocou o cemitério, saí de lá. Deixei as chaves na guarita e nunca mais voltei. Nos dias seguintes, tentei entender o que tinha acontecido. Pesquisei sobre rituais, sobre seitas, sobre histórias antigas da cidade. Descobri que nos anos 1960 houve boatos sobre um grupo ocultista que se reunia em cemitérios. Nada comprovado, nada oficial. Só rumores, histórias contadas pelos mais velhos. Mas nunca houve investigação, nunca houve confirmação. Anos depois, já longe daquele trabalho, ainda evito passar perto daquele cemitério. Mudei de cidade, mudei de vida, mas a memória daquela noite nunca me deixou. Sei que o que presenciei não deveria existir. Semana passada, estava navegando nas redes sociais quando vi uma notícia. Cemitério Municipal de Santa Helena relata vandalismo em túmulos da área antiga. Cliquei. A matéria dizia que covas tinham sido encontradas abertas, terra revirada, sem explicação. As autoridades atribuíram a vândalos, mas eu sei, não foram vândalos. E agora me pergunto, quantas noites como aquela já aconteceram? Quantos vigias viram e nunca contaram? Quantos rituais ainda acontecem em cemitérios silenciosos, longe dos olhos de quem não deveria ver? Não tenho respostas. Só sei que existem coisas que não deveríamos testemunhar, e muito menos acontecer. Se gostou, eu realmente agradeceria se deixasse o like e se inscrevesse para receber mais relatos como este. Isso é tudo por hoje, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo.